Qual a relação entre dinheiro, saúde e sagrado? O que é o daimon? E como podemos diferenciar um ego saudável de um ego patológico? Estas e outras perguntas serão respondidas por Valdemar Magaldi Filho, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, que está celebrando, comemorando 12 anos de existência neste mês de março de 2022. Nós iniciamos o programa em março de 2010. Nossa primeira convidada foi a Monja Cohen, que abriu aí a primeira convidada de entrevista aqui do programa, e desde então estamos aqui compartilhando sempre com convidados novos temas especiais para trazer novas possibilidades de inspiração, reflexão a vocês que nos acompanham. Quero, inclusive, convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se é inscrito, já curta e compartilhe com outras pessoas. E leia a descrição desse vídeo, que está descrito lá outras formas de vocês também apoiarem o nosso canal. Tem diversas formas de apoiar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde março do ano passado, de segunda a sexta-feira, ao vivo. Você encontra a gente. Vê lá no Instagram a programação que a gente disponibiliza aos sábados, segunda a sexta-feira, nessa faixa horária. E também tem um outro programa que é o Xamãs Connect, que é de terça a sexta-feira. Também veja lá no nosso Instagram a programação e quais são os horários que ocorrem esses programas. O chat está aberto e vocês podem, inclusive, fazer superchat se vocês assim desejarem, terem maior destaque também as suas perguntas. E vamos lá receber o nosso convidado, que esteve aqui presente. A gente estava conversando aqui antes de iniciar, e ele fez as contas aqui mais rápido do que eu, e já fazem 10 anos que o Valdemar esteve aqui no programa. Não foi isso, Valdemar? Como é que você está? Boa noite, tudo bom, Samuel? Boa noite à audiência. É isso mesmo, eu estive no seu programa há 10 anos passados, né? E é interessante, né, como o tempo vai e a gente nem percebe, né? As coisas vão atropelando a gente e, de qualquer maneira, estamos aí, né? E o mais louco, né, porque esse livro, Dinheiro, Saúde e Sagrado, que foi publicado em 2006, já está na sexta edição, e assim, passou de, acho que, 10, 12 mil exemplares vendidos, e ele está absolutamente atual, infelizmente, né? O quanto que o dinheiro acabou se tornando a referência da saúde e do sagrado, né? Por isso que é infelizmente. Mas vamos lutar para que a nossa consciência fique mais próspera do que os bolsos, não é? E aí o bolso fica só para complementá-la, não é? E agora descobri qual foi a data que foi a do programa. 23/2/2012, porque eu estou com o livro na mão e tem aqui uma dedicatória. Olha só. Você vê? Que beleza. E a capa continua a mesma na sexta edição ou não? Como é que está agora? Igual, mudou, acho que só a editora. Aí qual que era a editora? Aqui a editora é Leva Cultural. Então é a mesma. Porque essa já era a terceira edição. Já era a terceira. A primeira edição era uma editora que faliu. Acho que eles não conseguiram se manter. Aí eu fiquei passei para ele Leva Cultural. Legal, muito bom. Agora a gente não tem feito aquela apresentação que eu fazia, lembra? Eu leio o currículo de cada convidado, agora eu faço perguntas e aí o convidado vai trazendo um pouco desse currículo. Então a primeira pergunta normalmente é uma pergunta histórica, e a pergunta que eu faço para você então, Valdemar, é como é que surgiu o seu interesse pela psicologia, especialmente pela psicologia junguiana, que depois eu até vou trazer o Valdemar novamente aqui para falar sobre esse assunto, porque ele é um dos grandes expoentes assim, desses estudos aprofundados ligados à psicologia junguiana. É interessante isso. Aliás, você está falando grande expoente. Esse mês começam turmas novas, né, do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, do IGEP, na formação de analistas junguianos, né, especialização.
São Paulo, Rio, Brasil, uma turma EAD, não tem vaga mais em nenhuma turma, tudo esgotado, o povo ligando, e eu estou impressionado, né, com mais de 400 alunos ingressando para conhecer Jung, numa pós-graduação de 2 anos, e isso significa o momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que hoje estamos colhendo, sim, 30 anos de trabalho, mas também é um momento onde as pessoas estão tentando buscar autoconhecimento e não autoajuda, né? Estão tentando buscar ampliação de consciência, mas sabendo que essa consciência só vai ampliar à medida que ele enfrenta a sombra, os complexos, os lados obscuros dele, né? E isso é genial, né? Por isso que o Jung diz, olha, ninguém vai conseguir chegar na iluminação imaginando figuras de luz, né? O indivíduo tem que descer aos infernos e às profundezas mesmo, né? E a minha jornada é uma jornada meio torta, né? Porque assim, eu estava indo querendo fazer medicina, mas eu era um rapaz de classe média baixa, filho, pai italiano, família de imigrantes, minha mãe foi freira até quase 40 anos de idade, saiu e acabou me tendo, filho único dessa família nuclear, mas com uma forte influência, então, né, do catolicismo, por conta da minha mãe, que teve uma primeira gestação aos 40 anos, naquela época, 1956, era um desafio, né? E eu muito solitário, muito ligado a livros, adorava a leitura do Hermann Hesse, mas queria um monte de coisa. De repente, fui parar numa empresa multinacional e lá imaginava ganhar um dinheirinho para poder fazer o meu caminho. E fiquei 10 anos e fui subindo e ganhando cargos exponenciais lá, ou seja, por uma certa forma, me prostituindo, né, daquilo que era a minha essência. Nesse caminho eu acabei fazendo psicologia, mas a minha companheira que está comigo até hoje, Simone, já tinha pedagogia e fez filosofia, e a gente sempre foi muito ligado a essas questões, muito ligados à época, à teologia da libertação, né? Hoje a gente pode falar, espero que continuemos falando, né? Porque hoje é um dia triste para a história do Brasil, né? A gente tem um dia do início da ditadura, né? Então é uma tragédia que aconteceu no ano passado, foi quando caiu por terra o movimento do processo religioso católico, né, que falava de um movimento de teologia da libertação, né, que tem tudo a ver com essa visão de inclusão, de equidade, na época de sustentabilidade. Hoje a gente nem deve mais falar de sustentabilidade, né? A gente tem que falar de recuperação do planeta, porque sustentabilidade só não resolve, a gente tem que reparar o que destruiu, né? E a partir de então, eu estava lá nessa multinacional, imaginando uma carreira, né, para me tornar lá o que hoje chamariam de CEO e tal, e comecei a ficar mal, comecei a ter transtornos psicossomáticos respiratórios tal. Foi quando eu fui parar numa análise junguiana. E quando eu fui parar numa análise junguiana e recebi um livro de um autor chileno chamado Miguel Serrano, e o nome do livro é El Círculo Hermético, né? Onde ele falava de uma relação hipotética dele com o Hermann Hesse, né? Prêmio Nobel de Literatura, fez Siddhartha, Demian, Jogo das Frutas de Vidro, que era o autor da minha, né? O Lobo da Estepe, da minha juventude. E Jung, aí que eu descobri Jung, porque no curso de psicologia não se falava de Jung. Aliás, infelizmente, até hoje no Brasil, raros cursos de psicologia se fala de Jung, e quando falam torto, falam que ele era um místico, como se isso também fosse algum desprestígio, né? Místico é aquele que aceita o mistério, né? Não é mágico. Mas, infelizmente, denigrem e deturpam todo esse conhecimento maravilhoso, porque o Jung foi o primeiro analista que a gente poderia chamar de arte-terapia e o primeiro analista de transpessoal, né, que fala de um homem integral, um homem que integra corpo, mente, alma e espírito, né? E isso tudo no Unus Mundus, né, que é o grande
o universo, né? O grande cosmos. Então, a partir daí, eu fui tomado por esse vírus junguiano, né? Eu estava por volta de 29, 30 anos, e eu estou há 35 anos totalmente dedicado a isso, cada vez mais entusiasmado. Já li a obra do Jung, que é vasta, 28 livros, só as coleções completas, N vezes. Agora tenho grupos de leitura aqui, né? Supervisão, e aí comecei os cursos de pós-graduação, 30 anos de cursos, né? Para a gente estar agora, imagina, ingressando 400 alunos. Então, é um movimento, né? E tive contato com junguianos importantes, né? Com a Raíssa, que o Cavalcante, né? Que o Samuel me lembrou agora há pouco, antes da gente começar a falar, que já faleceu, com o Leon Bonaventure, que foi meu analista por muito tempo, eu acho que é a maior referência exponencial de fato, o primeiro junguiano do Brasil, né? Com a Sofia Karakonskansky, eu sei, com várias pessoas interessantes que me deram uma base significativa para eu me considerar um junguiano independente, porque não estou preso, né, aquilo que eu chamo de complexo do colonizado, né, que tem que ficar amarrado em entidades internacionais e tal, mas que temos uma profundidade significativa de Jung. Hoje eu tenho 20 professores comigo, que são pessoas com uma prática, com uma experiência, com uma dedicação enorme. Mas Jung começou de forma torta, sabe? E foi bom, porque esse aprendizado, como executivo da multinacional, da área farmacêutica, então eu entendi o que era a medicina do outro lado e a prostituição que acontecia por trás, né, dos esquemas de venda de remédio e de esquemas, como agora estava tentando acontecer com a história da Covaxin e tal, né? Arranja um distribuidor, um intermediário para alguém ganhar dinheiro, e ao invés de lutar para colocar um remédio mais barato, mais acessível para um grande público, o objetivo é sempre o mesmo. Poucos ganhando muito, porque a questão é juntar dinheiro. E aí, quando eu fui para a religião, eu vi a mesma coisa, né? E aí que acabou integrando tudo, né? E o Jung, falando do jeito que fala de religião, tendo na obra dele, né, Psicologia e Religião Oriental, Psicologia e Religião Ocidental, Dogma da Santíssima Trindade, Resposta a Jó, Aion. Então, nossa, aí eu descobri minha alma, né? E aí só estou servindo a ela. Acho que falei muito, né, Samuel? Mas falou o suficiente, o necessário, e está sendo ótima a sua fala aqui, fique tranquilo. E aí eu vou emendar já, porque a gente vai fazer um outro programa, eu vou pedir para eles voltarem para assistir isso aqui, porque eu procuro não repetir a pergunta nos programas subsequentes. E aí, qual foi o ponto de partida para a escrita desse livro? Eu vou mostrar aqui a capa de novo, Dinheiro, Saúde e o Sagrado. E também outra pergunta, que é o primeiro que está aqui, né? E o que é o dinheiro? Então, o ponto de partida e o que é o dinheiro. Então, assim, quando eu percebi que eu ia me enveredar no campo junguiano e decidi que eu ia me entregar para servir a quem me serve, ou seja, eu sirvo ao campo junguiano porque o campo junguiano me serve, né? Eu percebi que eu tinha que ter uma formação acadêmica mais consistente. E aí eu fui fazer Ciências da Religião na PUC, fiz o mestrado, era o primeiro programa, na época ainda não tinha doutorado lá, eu sou de uma das primeiras turmas do mestrado em Ciências da Religião na PUC, e à época eu trabalhei um tema que vai sair livro esse ano, chamado A Crise e o Sagrado, quanto que a manifestação do sagrado sempre vem de maneira crítica. Lembrando que o prefixo cri tem a ver com Cristo, crise, criança, crime e criatividade, né? Então, assim, o sagrado ele é impactante, né? Como diz Rudolf Otto, porque ele é tremendo e fascinorum, né? Ele é aquilo. E aí eu trabalhei um autor importante chamado René Girard, que já faleceu, né? Mas um cara muito legal, onde um livro base dele é a Violência e o Sagrado. E aí eu fiz A Crise e o Sagrado. E eu comecei a entender que o que trazia os clientes, já que eu atendia, né? Porque eu atendo em consultório há mais de 30 anos, 40 pessoas por semana, eram situações de crise. E a crise sempre acontecia ou no âmbito amoroso, ou no âmbito familiar, ou no âmbito social, ou no âmbito profissional. E
Ou, né, no social tem a ver com a questão econômica, inclusive, né, porque quanto menos dinheiro, menos sensação de inclusão, ou no âmbito espiritual, né? E quanto que aquela espiritualidade, somente que naquela época estava começando esse movimento neopentecostal, o Edir Macedo tinha saído da Umbanda e começando, né, o neopentecostalismo, né, onde tinha situações muito parecidas até com os descarregos da Umbanda e com as incorporações, tudo, né? Se falava muito do diabo nos cultos dele e tal. Eu comecei a entender que estava tudo interligado, né? Tudo estava muito conectado. E aí, quando eu terminei o mestrado, rapidamente eu e a Simone terminamos juntos, né? Ela falando, inclusive, sobre o esoterismo e tal, nós fomos convidados para fazer o doutorado na Metodista, porque na PUC ainda não tinha o doutorado em Ciências da Religião. E nós fomos para a Metodista, e lá, meu tema, por natureza, foi o dinheiro, por conta da questão do dinheiro mesmo na minha vida, né? Onde o meu primeiro movimento, né, para trabalhar na multinacional foi o dinheiro, e largar aquilo tudo foi sofrido, porque você fica na dúvida, né, de fazer esse turning point, essa virada tal. E a questão do sagrado, porque sempre teve no âmbito, né? Então, assim, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia, né? Que pode ser usada como qualquer energia, para o bem ou para o mal, né? A energia pode ser usada para construir ou destruir, para salvar ou matar, né? Então, o dinheiro é uma grande energia, mas que tem que circular. A primeira coisa. Segundo, né? No Brasil a gente tem uma fala, né? É preciso ganhar dinheiro. E eu digo, olha, isso é um grande equívoco, né? Dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Tanto é que, nesse sentido, poucas coisas dentro da cultura estadunidense eu acho de valor, porque eles são rasos, são pouco cultos, né? Infelizmente, tem dinheiro, mas lá ao menos eles falam certo, eles falam make money, né? Eles falam em fazer dinheiro. Então, assim, o dinheiro a gente faz, mas faz para quê? Por quê? Qual é a consequência? Mas que ele precisa estar em movimento, ele precisa estar em movimento. Senão, ele não te leva a nada e ele só te destrói. Então, é a primeira coisa que eu fui aprendendo com os meus clientes, né? Eu lembro claramente de um lusitano com sotaque, já com 60, 70 anos na época, eu tinha 30 e poucos, né? E ele fala para mim assim, Baldemaire, eu vim para o Brasil para fazer a vida. E ele não fez a vida, né? Ele fez dinheiro. E dinheiro não é sinônimo de vida. E hoje eu tenho muitas propriedades e muito dinheiro. Possuo muitas coisas. E agora descobri, com quase 65, 70 anos, que as coisas que eu possuo estão a me possuírem. Aquilo me foi um grande aprendizado. As coisas que eu possuo estão me possuindo. Aí eu entendi toda a lógica da coisa, né? E no meio da história do livro, né, quando eu estava começando a arquitetar o livro, veio aquela frase, que é uma frase que eu repito, hoje eu já vi essa frase ser propagada aí em vários lugares, mas a frase era assim, né? Por que as pessoas são condicionadas a ir para o shopping para comprar o que não precisam, para impressionar quem não conhecem, fingir serem o que não são, né? E ficarem todas endividadas, porque eles compram o que não precisa com dinheiro que ainda não tem. E esse foi o grande nó. E quando eu percebo o indivíduo se desencaixar desse padrão consumista raso, né? Porque ele não vê sentido mais ir para o shopping, comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece e fingir que é o que não é, ele é taxado como depressivo e vão dar antidepressivo para ele fazer o quê? Ir para o shopping. Porque entra naquilo que a gente chama de normose. Nessa época, 30 e poucos anos atrás, eu já tinha bastante contato com alguns grupos, né, de autoconhecimento e de expansão de consciência, e tive contato forte com o Pierre Weil,
e cheguei a dar palestras e cursos lá em Brasília, tal, e lá veio aquele termo, né, que acabou sendo cunhado pelo Crema, tal, da normose, mas que é uma ideia que vem do Krishnamurti, de 1930, onde ele dizia, não pode ser saudável aquele indivíduo que está adaptado nesta sociedade absolutamente doente. Então, essa adaptação é patológica. Mas por que ela está o indivíduo está nisso? Porque ele está viciado. Viciado em quê? Neste padrão de consumo, dívida e trabalho. Consumo, dívida e trabalho. Né? E aí, ele é um escravo financeiro. E é a partir daí que veio o desejo de fazer esse tipo de trabalho, né? Indo para essa vertente da saúde e do sagrado, porque são duas coisas absolutamente importantes para o ser humano, né? E duas coisas que, infelizmente, hoje estão seguindo o quê? A lógica do mercado, ou seja, a lógica do dinheiro, né? É isso, Samuel. Muito bom. Quero citar aqui também o meu apreço também pelo trabalho do Pierre Weil, e para vocês que não conhecem o Roberto Crema, que foi citado aqui, tem entrevista com ele aqui, vocês podem depois buscarem aqui, que tem conteúdo relacionado a isso. Valdemar, qual as consequências, já que você estava citando sobre o seu amigo chamado Valdemar, quais as consequências do apego ao dinheiro? Então, no fundo, o Jung diz que uma das formas que o indivíduo usa equivocadamente para fugir de si mesmo, né? Ou é a preguiça, ou é a distração de si mesmo. Ele tem preguiça de entrar em contato consigo mesmo, né? Ou ele se distrai de si mesmo. E ele se distrai de si mesmo, né? Se estimulando, ficando hiper atraído para coisas fora do si mesmo. E uma das coisas importantes fora do si mesmo é trabalhar, conquistar dinheiro, juntar riqueza e ter prazeres efêmeros, né? Porém, a grande massa que fica nisso está dentro de um padrão que eu chamo de miserabilidade egoísta. O cara é um egoísta e um miserável, mas não percebe que é. Mesmo que ele vá lá na igreja, dá o dízimo, faz não sei o quê, ele é um miserável egoísta. Ele não está a serviço de algo maior, né? Então, esse dinheiro não serve para nada, nem para ele, nem para o entorno dele, né? Então, assim, o apego ao dinheiro é um apego como na Bíblia está, manon, né? A matéria, né? E é um desapego da alma, né? Não significa que eu não tenho que saber fazer uso do dinheiro e eu não posso desfrutar o dinheiro que eu conquisto, mas o dinheiro tem que ser uma consequência natural do meu servir, né? Eu tenho uma influência forte, até porque tinha lá um envolvimento grande com a teologia da libertação, né? Também com o Paulo Freire, né? Ou seja, tudo gente que está sendo hoje muito agredida, né? Por esse momento político trágico que nós estamos vivendo, né? É triste demais, na minha visão, né? Chegar a isso, né? Para quem passou por tudo aquilo. Mas, de qualquer maneira, é a ideia, né? De você se libertar, de você, né, não entrar no jogo, ter uma educação com liberdade, onde você abre mão do poder. Porque senão, você vai fazer aquilo que o Paulo Freire falava. Você é oprimido, sonha em ser opressor. Né? Você é miserável, sonha em ser milionário. Mas para usar os outros miseráveis. E isso não vai fechar conta. E dentro dessa história inicial de vida minha, da Simone, a gente recebeu uma influência forte dos ensinamentos filosóficos, né? A gente teve contato com o Leonardo Boff e tal, que hoje está aí com uma idade avançada e prestando um serviço, né? Da teologia da libertação, ou seja, São Francisco de Assis está na base de tudo isso. E graças, né, a Deus, né, nós temos esse Papa que se chama Francisco, né, se autonomeou Francisco e está tentando fazer uma revolução que até hoje ninguém está conseguindo fazer, que é repensar esse modelo capitalista, né, que está destruindo
o nosso planeta e destruindo as pessoas, aumentando cada vez mais a desigualdade, a violência, né? E assim por diante, né? Então, a saída é lutar por isso. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E usar o dinheiro para isso. E não usar o dinheiro para comprar arma para defender território. Ou para comprar objetos, né? Abusivos de valor para poder se sentir melhor do que o outro. Qual a lógica de comprar uma bolsa que custa 15, 20 mil dólares? 20 mil dólares uma bolsa que eu vi, né? Tem bolsa que custa mais do que isso, né? Eu vi uma bolsa com platina e diamante que está avaliada em 800, quase R$1 milhão. Qual é a lógica disso, né? Olhando para tanta gente miserável e cada vez mais no mundo inteiro. Então, assim, isso é um uso equivocadíssimo do dinheiro, né? E quem é que compra uma coisa dessa? Como é que veio esse dinheiro? É muito louco isso, né? Então é isso. Não sei se eu desviei um pouco da pergunta, Samuel. Você citou sobre egoísmo, e aí eu vou trazer aquela pergunta que foi a pergunta de chamada: como é que se diferencia esse ego saudável do ego patológico? Então, isso é uma frase interessante do Jung, né? Que ele diz assim: o ego não é a consciência, ele só é o gestor da consciência, né? E a consciência, para nós junguianos, ela não é full time, né? Você tem momentos de inconsciência, né? Você tem momentos que rebaixa a consciência quando dorme, quando vem os sonhos do inconsciente, inclusive, né? E muito daquilo que eu acho que eu estou fazendo no mais pleno exercício da minha razão e da minha consciência, na realidade tem uma influência significativa do inconsciente. Então, esse é o primeiro dado importante, tá? E esse inconsciente faz a gente falar o que não quer, não lembrar do que quer, lembrar o que não quer, e assim por diante, né? No fundo, quem nunca para e sempre está em movimento é o inconsciente, a consciência não, tá? Consciência é só uma, né, diferenciação do inconsciente. E esse inconsciente, para nós junguianos, ele é subdividido em inconsciente coletivo, que é a base universal de toda a história evolutiva de todos os seres sencientes, e do inconsciente pessoal, que começa na nossa concepção, que vai sendo registrado. Então, o ego, como gestor da consciência, ele começa a se auto-reconhecer por volta de 2 anos e meio, 3 anos, pela própria percepção. E ele tem uma relação muito íntima com o corpo. E o corpo dá a ele prazer, inclusive, e tal. E o ego está lá. Só que o ego, ele existe para servir a alma, a psique. E quando o ego deixa de olhar para a alma, para a psique, fica só encantado com o seu corpo, e com o seu poder, e com a sua materialidade, ele entra num padrão egoísta e miserável. E aí é o momento que a psique começa a tentar mandar mensagem para esse ego, falando: querido, eu estou aqui. A razão da sua existência nesta vidinha efêmera, assim como você é efêmero, é servir a mim. E aí ela manda sonho, ela manda sintomas para nós. Todo sintoma, qualquer sintoma, físico, psíquico e até relacional, é uma mensagem da psique, da alma. Ela manda eventos sincronísticos, ela manda momentos criativos. Por isso que, num consultório de analista junguiano, a gente garimpa sonho, sintoma, sincronicidade e criatividade, né? É por isso que a gente trabalha nesses cursos: psicossomática, arte-terapia e psicologia junguiana, tudo fecha. Para o ego passar a prestar atenção e servir a alma, deixar de ser egoísta e passar a ser altruísta, ou seja, servindo a alma, ele serve a própria humanidade, né? Então, o Jung diz: um ego forte, rígido, ele é doentio, porque via de regra um ego forte e rígido,
Ele é unilateral e geralmente literal. É patológico. Um ego saudável, ele não pode ser unilateral e nem literal. Ou seja, ao invés de ser unilateral, ele é plural. Na verdade, ele é diverso. E aí ele se torna divertido, porque a palavra diversão tem a ver com diversidade. Não é à toa que na Bíblia o adverso é o diabo. E quem é o diabo? É o que divide. E um ego que não é literal, ele é um ego simbólico. E o que é o símbolo? É o que integra. Qual que é o oposto do símbolo? Diábolo. É o que divide. Então o ego saudável, ele é flexível, ele é estruturante, ele é simbólico, ele é divertido. Então ele é um ego pronto para amar e pronto para ter bom humor. O ego que não está pronto para amar confunde amor com poder, com desejo, com tesão. Isso não é amor. Amor e posse, amor e poder são antagônicos. Amor liberta. Posse, controle, aprisiona. Então, quando o indivíduo tem posse, controle, aí vem inveja, ciúme, raiva, ressentimento, mágoa, né? Vingança, tudo aquilo que os caras vêm buscar aqui no consultório porque não conseguem se livrar. E por conta de quê? De um ego que não está dentro da alma. Um ego que está egoísta, mesmo o indivíduo falando, mas eu dou esmola. Ah, eu vou lá e faço 2 horas de meditação. Ah, eu já li não sei quantos livros de autoconhecimento. Tudo bobagem, porque isso é tudo manual de conduta. E não é o manual de conduta que vai salvar. O que vai salvar é ir para dentro, é religar. E a religação é um trabalho íntimo. E que raramente vai acontecer nesse monte de religião que está tomada pela lógica do mercado, onde só se fala de dinheiro, né? E que não deixa o indivíduo livre. Bota ele dentro de um mainstream, de um código de conduta. Código de conduta é um código moral, mas um código moral não é necessariamente ético, porque a moral não é ética. A moral é um construto social de convenção. Na Etiópia, o código moral qual que é? Fazer excisão de clitóris na menina com 12 anos de idade. Na África, 30 anos atrás, o código moral tinha uma lei da imoralidade. Tanto é que tem um livro muito bom chamado Filho do Crime. A lei da imoralidade dizia que se um negro e um branco se unem e têm um filho, esse filho é a prova do ato imoral, porque não pode unir um branco e um negro. África do Sul. E os pais dessa criança serão presos por 5 anos. Olha que louco. O livro é um livro de um rapaz que nasceu dessa imoralidade. Então, ele é o fruto do crime. Teve que ficar escondido para os pais não serem presos. O Mandela que demoveu essa lei. Isso era uma lei moral. Tanto é que o código é da imoralidade. Isso é moral? É, porque é uma convenção. Mas é ético? Óbvio que não. Né? Então, assim, o ego saudável, ele é flexível. Ele é simbólico, né? E ele é divertido e humorado, pronto para amar. Um ego patológico é duro, rígido, estruturado, né? Adverso, unilateral e literal. Nessa resposta que você trouxe, você colocou nessa mesma linha de raciocínio lógica do mercado e colocou também a palavra religar e esse voltar também para dentro, esse autoconhecimento. E o mercado? O mercado ele é uma entidade? Qual a relação entre o mercado, que também vou citar agora, entre o mercado e o dinheiro? É complexo, né? Acho que você conhece, né, Samuel, e acredito que o público já ouviu falar. Se não conhecer, no site do IGEP, aqui embaixo está falando de um site que é um site quase que eu não uso, nem lembrava que tinha, mas está aí. Vamos colocar então, vamos colocar do IGEP. Você soletra e você É digita IJEP, que é IJ, Instituto IJ,
E de elefante e P de pato, porque é Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa.com.br. Certo. Então, porque lá que tem um monte de artigo meu e dos colegas, né, dos professores, dos analistas de informação, e tem um lá que fala da teoria do centésimo macaco. É esse mesmo. E o centésimo macaco é uma teoria, né, de que, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente perde muito tempo, mas quando uma massa crítica de indivíduos adquire uma consciência mais elevada, todos os indivíduos saltam nessa consciência. E o interessante é que nas ilhas circunvizinhas também saltaram. Eu sou muito adepto dessa teoria, ou seja, na hora que a gente tiver uma quantidade grande de pessoas que estão com uma consciência mais evoluída, uma consciência mais próspera, no sentido do sagrado, no sentido do amor, no sentido da equidade, né? Da transcendência, né? Questionando esse padrão do consumo, dívida e trabalho, né? Sendo dominado por um grupo que está por trás, pequenininho, do poder, lucro e acúmulo, porque essa é a lógica do mercado. A lógica do mercado é 1% de indivíduos que estão lá, poder, lucro e acúmulo. Quanto mais poder, mais lucro, mais poder, mais acúmulo, mais poder, mais lucro, fica nisso. E uma grande massa indo para o shopping, né? Consumo, dívida e trabalho. Tudo autômato, tudo alienado. Essa é a lógica do mercado. E um grupo cada vez maior, torço eu, por isso que começaram 400 alunos agora no já, se desencaixando disso tudo, né? Questionando isso tudo, podendo, né? E a hora que tiver uma massa grande de pessoas com essa consciência que eu chamo de mais evoluída, como o Wilber falava, né? Indo por turquesa, tal, quem sabe a gente tem um salto e muda a lógica do mercado. Mas por enquanto a lógica do mercado é um grupo muito pequeno tomado pelo poder, lucro e acúmulo, fazendo uma grande massa ficar lá agindo como autômato, desalmado, né, no consumo, dívida e trabalho. Sonhando um dia ir para a rodinha. Mas, assim, infelizes os dois, do ponto de vista de servir a alma, podendo ter momentos efêmeros de prazer, de alegria, mas infelicidade contínua. Ou seja, uma infelicidade comum, que é o que permeia. Por isso que tanto consumo de álcool, de droga, de antidepressivo é absurdo. 30% da humanidade está consumindo hoje remédio psicoativo, estabilizante do humor, remédio para dormir, né? Os Zolpidem da vida, remédio para acordar. É muita coisa. É muito. Né? Fora os analgésicos, os ansiolíticos. Que sociedade é essa? Que mundo é esse? Né? O indivíduo não consegue dormir. O indivíduo não consegue se divertir. Né? E por quê? Porque o diverso assusta. É um equívoco. Né? É interessante, eu brinco dizendo, olha, eu estudo I Ching, tarô, porque o Jung estudou tudo isso, né? Mas não trabalhamos nisso no consultório. É um equívoco achar que a gente vai tentar entender esses mistérios, né? Através da mitologia, dos contos de fada, de todas essas mancias, né? E o tarô, que eu cheguei a dar curso de tarô, tal, sobre os arcanos, né? Sobre os símbolos. A última carta dos arcanos maiores é o mundo. E o que é o mundo? É a totalidade. Não é à toa que a gente chama o outro de imundo. Quem que é o imundo? É aquele que não está na totalidade. Então, nós vivemos um grande, né, mundo imundo, de pessoas imundas, porque não consegue ver a totalidade. Está pensando só no seu umbigo, no seu território. Está pensando só no seu egoísmo, na sua miserabilidade egoísta mesmo. Então, esse é o grande desafio que o Jung lutou tanto. Né? O processo de individuação do Jung é esse. É servir a alma para servir a humanidade. Né? Nesse caminho de religação. Né? De religio, de religar a si mesmo. Porque para o Jung, o si mesmo, que é o arquétipo central, ele tem inclusive a referência da imago Dei, da imagem de Deus em nós. E que muitas vezes é representado na forma de mandala. Né? É uma das falas do Jung, né? Então isso é interessante.
Então, é esse o nosso objetivo, né? É fazer as pessoas refletirem criticamente essas religiões massificantes, que seguem essa lógica do mercado, e no fundo é isso mesmo, né? Mantendo as pessoas nessas duas rodas, é questionar esse sistema, né, de saúde só voltado para o corpo, desconstruindo a alma. Tanto é que a palavra psicossomática nem existe mais nos cursos de medicina. Propedêutica já virou uma palpação erótica. O médico não pode mais apalpar, perguntar como que é o hábito de vida, né? Vira invasão de privacidade, né? Perguntar quais são seus sonhos, sonhos mesmo, dormindo, e sonhos de fantasias e expectativas da vida. Ou seja, o médico perdeu a conexão de alma com o seu cliente. Ele virou um ligador de ponto. O cara chega lá, relata uma queixa, ele manda fazer um monte de exame químico, né, bioquímico, de imagem, né? Volta, vê o resultado, manda para os especialistas, ou dá os remédios e acabou. E nem sabe quem que é o cidadão que está lá, quem é a alma que está lá. Não consegue compreender que, de repente, a dor daquele indivíduo tem uma causa anímica espiritual, é um sofrimento de alma, que acabou desembocando num cálculo renal, numa asma, numa psoríase, num vitiligo, numa alopécia. Não simboliza o sintoma. Então, essa é uma medicina da lógica do mercado, da sociedade de consumo. Assim como essas religiões são todas a sociedade de consumo. Raros grupos religiosos, né, fazem esse trabalho de fazer o indivíduo ir para dentro. Porque se vai para dentro, ele se liberta. E se ele se liberta, ele não vai ter que ficar dando dinheiro para os caras ficar tão milionários como estão. Olha a fortuna desses caras todos. Somente esses pastores aí é um absurdo, né? Fazendas, helicópteros, aviões, e agora todos indo para a política, né? Porque poder é o poder, é o poder. E o Jung diz, olha, na vaga do amor é que se instala o poder. Quando não tem amor é que o poder vem. Amor e poder são antagônicos. O Valdemar citou aqui o Ken Wilber, e eu quero sugerir também às pessoas que estão acompanhando para assistir aqui alguns vídeos com Ari Heinsford, que é um dos tradutores do Ken Wilber aqui no Brasil, falando sobre a teoria integral. Depois pesquisem aqui no Consciência Próspera, que vocês vão ter outra conexão ligada a isso. E Valdemar também trouxe aqui, mais uma vez, essa questão do sagrado. Eu gosto do trabalho do Mircea Eliade por conta de alguns estudos pessoais do caminho, e também daquele livrinho dele também, Sagrado e Profano, que eu acho muito fantástico e pequeno, mas é de uma riqueza, de uma profundidade reflexiva. Eu gostaria que o Valdemar trouxesse um pouquinho disso, e já que também voltou nessa fala também o egoísmo, junto essa relação, né? O sagrado, o profano e o ego nessa trilha do sagrado e profano. Então, é interessante isso, né? Você sabe que no doutorado e no livro Dinheiro, Saúde e Sagrado eu faço uma análise sobre várias coisas, né? E uma das coisas que eu falo é do Walt Disney, pegando uma ideia de um cara que é o filósofo meio que idealizador do capitalismo, que vinha se contrapor com o comunismo marxista, tal, que é o Adam Smith. E é interessante porque aquele capitalismo não tinha esse padrão que tem hoje, né? Esse capitalismo virou liberal, que hoje virou neoliberal, né? Ou até alguns autores falam que é pós-neoliberal, e aí que dá essa encrenca toda de mais desumanidade no mundo, né? E de crueldade mesmo. Aí começam a surgir os coringas da vida, né? Mas é interessante, né? Que o Adam Smith dizia, olha, o segredo do sucesso no capitalismo depende de um tripé, isso está no livro. Depende de muito trabalho, de muita criatividade e de muita sorte. Interessante, né? Trabalho, criatividade e sorte.
O que é trabalhar? Trabalhar é trabalhar, é suar, né? É botar energia, é ir. O que é a criatividade? É transformar, é sair do padrão. É quebrar a rotina. Só que toda vez que você sai do quadrado, quebra a rotina, você vai gerar desconforto. Não só para você mesmo, porque o cérebro é uma máquina viciante, não quer mudança, mas você vai gerar desconforto para o teu entorno relacional. E o capitalismo hoje, ele tem uma capacidade mimética e antropofágica. Tudo que começa a vir de maneira criativa, ele de alguma maneira incorpora, transforma em negócio e continua o padrão, né? Ele absorve e destrói o gênio criador, transformando aquilo em mais um negócio. É perverso, né? Mas voltando, trabalho, criatividade e sorte. Parece que isso está lá no início, quando Adão e Eva comem a maçã, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é conhecimento só do bem, é do mal também, da luz e da sombra, do corpo e da alma. E os castigos são o logos, que é chamado de homem, o homem é o logos, né? Vai ter que trabalhar para tirar o fruto da terra, suar, trabalho. O Eros, que está ligado ao feminino, a Eva, vai ter a dor do parto, porque todo ato criativo é doloroso. Isso não é um homem e a mulher, é a humanidade. E o réptil vai ter que continuar como réptil, rastejando, a cobra. Logo, a cobra não era do jeito que é, a serpente, né? Senão, que castigo ela teria? É porque, na realidade, ela tinha a aparência da esfinge, com asas e pernas, né? Só para a gente refletir. Então, veja, já está lá. Para o homem evoluir, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que sair do extrativismo, da acomodação, se adaptar e ir adiante, evoluir. Ele vai ter que criar, mas para criar ele vai ter que enfrentar as dores, e ele vai ter que deixar a sua dimensão reptiliana rastejando, porque ele não é um réptil. O problema é que nós vivemos uma humanidade onde 90% das pessoas são répteis. Estão presas só no sobreviver, crescer e perpetuar. O cara quer ar, água, comida, casa e sexo. Pronto! Não é nada. O cérebro límbico, né, que é uma evolução, que fala de amor. O cérebro neocortical, que começa a questionar, refletir, criar. E tem um sistema que a cachapa impede que o cérebro límbico neocortical venha. Mantém todo mundo que nem réptil. Mas voltando, então, o indivíduo tem lá trabalho, criatividade e sorte, né? A sorte tem a ver com o sagrado. A criatividade tem a ver com o límbico, que é o criar, que tem a ver com o belo, com a arte, com a estética. E o trabalho tem a ver com o réptil. São os três gigantes da alma humana. O trabalho tem a ver com o quê? Com a ciência e com a verdade. A criatividade tem a ver com a estética e com a arte. O belo. E a dimensão do sagrado, da sorte, tem a ver com o quê? Com o bom, com o transcendente. É o bom, belo, verdadeiro. Ciência, arte e religião. Integrar, nunca integramos isso, né? Mas então, o Adam Smith colocou isso. Então, você vê, são padrões que se repetem, é arquetípico isso. E o Walt Disney, ele criou 3 salas nos estúdios dele para isso. Uma para trabalhar com as pranchetas, outra cheio de coisas lúdicas para resgatar o Homo Ludens, e uma outra para resgatar o Homo Spiritualis, o Homo, né, que busca o sagrado, onde tinha meditação, oração, reza, contemplação, porque todos são caminhos. Então ele sacou isso. Mas no desenho do Pato Donald, ou Tio Patinhas, onde ele coloca o Tio Patinhas como ícone do sucesso do capitalismo, quem que é o Patinhas? É um cara infeliz que fica mergulhando numa caixa, numa piscina de moeda de ouro, preso, sem vida.
e que usa 3 sobrinhos, onde cada sobrinho ficou com um aspecto. O Peninha com a criatividade, o Gastão com a sorte e o Pato Donald com o trabalho. Só que cada um só com aspecto, jamais vão chegar na fortuna dele. E ele usa os 3, e mais o Pardal, que é a tecnologia e a ciência. É o poder, lucro e acúmulo dele. Mas o que dá vida para o Patinhas? Exatamente a sombra dele, os irmãos Metralha, que vivem como ele, os 2 presos. Um na caixa forte, o outro na cadeia pública. Que buscam a mesma coisa, dinheiro. Quando os Metralha saem, o Patinhas sai, eles vivem um pouco e cada um volta para o seu canto. Então ele deixa claro tudo isso. Só que tem uma perversão maior. A moeda número 1. Porque aí ele monetarizou a dádiva. E aí ele transforma o dinheiro como um instrumento talismânico que traz mais dinheiro. E a gente fala, dinheiro chama dinheiro. Eu preciso de muito dinheiro para ter muito dinheiro. Mas para quê? Se caixão não tem gaveta? Mas é assim que funciona. Né? Então, dentro desse contexto, né, nós temos essa lógica. Mas então, aonde que está a sorte? Na conexão com o sagrado. Na conexão com o sacro facere, ou sacro ofício. E como que eu vou chegar a isso? Indo para dentro. É aquilo que o Jung sacou de forma brilhante no livro Psicologia e Alquimia dele, onde ele entende que os alquimistas iam para o laboratório. O que é o laboratório? Um lugar onde você labora e ora. Então, é um trabalho que te leva para a quintessência. E a quintessência é o amor, que integra os 4 elementos. Então, é interessante a gente pensar, né, no quanto que todo esse conhecimento está aí dado. O problema é o indivíduo sair dessa roda do automatismo, né, desse cotidiano profano, né, ordinário, e encontrar o sagrado nele mesmo. Então, o sagrado está dentro. E quando você vai para dentro, ele assusta, como o Rudolf Otto diz, tremendo e fascinorum. Por isso que o indivíduo tem que ter coragem para enfrentar aquilo. Mas, via de regra, é mais fácil fazer o quê? Fugir. Toma antidepressivo e vai para o shopping. É isso aí, Samuel. Você trouxe muitos aspectos muito interessantes aqui dessa relação luminosa, vamos chamar assim, né, do trabalho da criatividade e também da sorte. E aí você trouxe tecnologia e trouxe outra, que é a sombra. Na visão da psicologia, vou fazer duas perguntas no mesmo sentido. Na visão da psicologia, já que temos aqui um junguiano, o que é a sombra na perspectiva junguiana? E também vou trazer outra pergunta complementar que tem a ver com o que você citou diversas vezes em relação ao religare, né, que é o diabo. E a relação diabo e sombra? Então, bom, diabo, como eu já disse, é o que divide, diabolos, né? E o que une é o símbolo. Então, toda vez que o indivíduo está dividido, está unilateralizado, ele está endiabrado, né? Ele está endemoniado. Aliás, o Brasil hoje está muito endemoniado, né? Assim, a gente vê o diabo nas famílias, né? Com essa divisão maluca que está acontecendo aí, né? E cada lado diz que é o do bem, né? Ou seja, o bem e o mal. O que é a sombra? Sombra é o que está no inconsciente, sempre. Sem sombra, também não tem consciência. Eu gosto daquela história da Wendy no Peter Pan, quando ele vai sair de Neverland, da Terra do Nunca, ela tem que costurar a sombra no calcanhar dele, né? Porque ele não pode vir para o mundo da realidade, porque quem vem para o mundo da realidade tem sombra. Ou seja, você não tem consciência plena, você não tem consciência absoluta. Na verdade, a gente fala em expandir consciência, mas é um equívoco essa palavra. O que a gente faz é flexibilizar a consciência, né? Para fazer a consciência
visitar cada vez mais o inconsciente e permitir que ele se realize. Por isso que a autobiografia do Jung, aos 82 anos, ele começa assim: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? Inconsciente que se realizou. E a sombra é aquilo que está lá e que eu não conheço. O Jung diz que na sombra tem potenciais maravilhosos, assim como tem coisas absurdamente destrutivas. A sombra tem diamante, tem ouro, mas também tem grandes construtos primitivos e abomináveis. Mas tudo isso faz parte de mim. Então, a sombra é o que está no inconsciente. Um ego saudável, ele visita esse inconsciente, ou seja, na verdade, ele permite que esse inconsciente aflore, né? Através de imaginação ativa, através de sonhos, através de auto-observação, né? Autoanálise. E aí, ele começa a compreender, né? Que tudo isso faz parte dele, né? Que a cobiça, a inveja, a concupiscência, a preguiça, a gula, tudo faz parte de mim, né? E é necessário, né? Eu sou um cara que tenho inveja, que tenho ciúme, que tenho raiva, e eu tenho que aprender a lidar com isso, para não deixar isso ser projetado no outro ou me tomar de assalto, né? Então, se eu não integro, eu cindo. Se eu cindir, eu vivo o drama do médico e o monstro, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Complica tudo. Tem um livro interessante, livro pequeno, de um autor chamado Ítalo Calvino, né, que é, na verdade, um italiano que nasceu circunstancialmente em Cuba, porque o pai dele era embaixador da Itália em Cuba quando ele nasceu, depois ele voltou para a Itália. Mas o nome do livro em italiano é Visconti de Miserato, né, ou seja, Visconde partido ao meio. E é uma história interessante de um indivíduo que tomou um tiro e dividiu ele no indivíduo. Ele ficou dividido, dois indivíduos. E foram para a cidade em momentos diferentes. Um lado absolutamente bom, o outro absolutamente mal. E aí você vai vendo o estrago que os dois lados vão fazendo. Ou seja, o bom absoluto é tão mal quanto o mal, e o mal absoluto às vezes é mais bom do que o. Porque não existe isso. Então, a sombra é o que está no desconhecido. Só isso. Não é boa nem ruim. Ela é ruim quando você nega ela, porque aí você projeta ou ela te toma de assalto, inconscientemente. Aí dançou. Né? Ela é boa quando você visita ela. Né? E nesse sentido negou ela, projetou diabo, dividiu. Não negou, não diabolizou, entrou em contato e simbolizou, integrou. Você se torna íntegro. Se tornando íntegro, você vai compreender por que Jesus, na passagem da mulher adúltera, dizia: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E ele próprio não atirou, porque ele reconhecia que ele tinha erros também, óbvio. Né? Então, essa é a dimensão. Ou que na outra passagem, que eu acho linda, né? Onde ele disse: alguém te dá um tapa, ofereça outra face. O que ele está dizendo? Se alguém te deu um tapa, compreenda que esse cara que te deu o tapa não está de todo errado. Sabe por quê? Porque provavelmente você não foi competente para mostrar para ele a tua outra face, o teu outro lado. Você deve ter mostrado só um lado para ele, só um aspecto seu, só uma característica sua. Quando você mostra a sua pluralidade, suas outras faces, esse tapa deixa de ter sentido, ele pede perdão e fica até com medo de ter te dado tapa. Agora, quando você só mostra um lado, né? Agora nós estamos aí, o tapa, né? O tapa do Will Smith, né? No Oscar, né? Por que ele deu aquele tapão? Porque ele estava tomado. Por quê? Porque o cara estava fazendo uma piada da mulher dele que está com alopécia. A mulher está doente, ele diz, ao invés de respeitar, ele faz piada. Né? O que é isso? O cara foi tomado pelo complexo, foi lá e meteu o tapa, tá certo? Não, não tá certo, mas o cara mostrou para ele só um lado. E ele fez o quê? Revidou, mostrou para o outro cara só um lado também. Os dois são unilateralizados. Aí acabou o diálogo, acabou a lógica. É isso. Não sei.
Valdemar, em dessa explicação e associação bacana com o desenho do tio Patinha, você falou sobre essa questão da dádiva. E, na sua opinião, você citou lá a moedinha como sendo uma dádiva. Ali seria, então, Monetarizada, né? a dádiva. Então, ali não seria a dádiva da modernidade, né? E a pergunta relacionada a isso seria assim: olhando para a modernidade, e na real e no imaginário mesmo, assim, como é visto um homem sem dinheiro? Então, o que que é um homem sem dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro. Tem uma frase do São Francisco que dizia, né? Quanto menos eu tenho, mais leve eu fico, mais alto eu vou, né? É difícil, né? O que que é um homem sem dinheiro, um cidadão sem dinheiro, né? Um homem, uma mulher, né? Não sei, né? O que que é não ter dinheiro? Eu preciso ter dinheiro. Dentro da nossa realidade, o dinheiro é necessário para a sobrevivência. Sem dinheiro não sobrevivo. Épocas da vida, que momento da vida. Né? O Rudolf Steiner, da antroposofia, ele fala um pouco nas etapas da vida humana, o Jung também fala. Eu tenho a dizer assim que o ser humano ele tem hoje 4 quartis, né? Ou seja, 4 etapas, né? Da existência. O primeiro quartil, né? De 20 a 25 anos, né? Cada quartil é de 20 a 25, depende da condição socioeconômica, né? Perspectiva de vida de cada um. É o momento que o indivíduo vai adquirir o quê? A maturidade. E aí ele vai ter que adquirir informação, conhecimento, instrumento, condições para quê? Para ir para a vida. Aí dos 20 aos 40, ou dos 25 aos 50, é o momento dele exercer a maturidade e aí se tornar autônomo. Ser autônomo é ter recurso econômico suficiente para sobreviver e seguir adiante as 2 próximas etapas da vida, os 2 próximos quartis. Na realidade, o indivíduo, se ele não conseguiu, né, um lastro suficiente para essas 2 etapas, ele vai estar comprometido e a qualidade de vida dele vai estar absolutamente comprometida. Mas é fácil conseguir isso? A grande massa não consegue, porque o sistema interdita. Mas vamos supor que o cara é saudável e ele conseguiu, né, de fato, essa condição de ter um lastro. Agora é o momento de servir. Terceiro quartil, né, dos 50 aos 75, né, dos 40 aos 60, né, ele vai ter que servir. É o momento dele, né, de alguma maneira, começar a descida, né, o que a gente chama de envelhecência. E depois, dos 75 aos 100, ou 60 aos 80, é a velhice em si, onde aí ele vai estar só doando a experiência dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele. Mas sem o recurso econômico, é inviável, né? A não ser que ele está lá na Índia como aqueles sadhus, né? Que nem roupa tem, anda lá com 2 cuias, uma para água, outra para comida. Quando ele está com fome, ele pede comida, quando ele está com sede, ele pede água, está nu, e todo mundo vai lá agradecendo porque ele está, né, emanando luz, emanando, né, bênçãos para todos que por alguma razão passam por ele. Mas isso não é o comum, né? Você precisa dessa estrutura. Então, quem é uma pessoa sem dinheiro? É um loser? É um lost? É um perdedor? É um perdido? Né? Um indivíduo que não soube manejar a vida ou que não conseguiu romper esse ciclo do consumo, da dívida de trabalho, não conseguiu se desvencilhar disso tudo? Não sei. Por que essas religiões estão tão calcadas no dinheiro? Né? Eu lembro de um culto que estou registrado lá no meu livro, que o Edir Macedo, ele falava, se você quer um milagre, você tem que fazer o sacrifício. E o sacrifício é dar o teu dinheiro para Jesus. Na época ele falava de Jesus, agora nem Jesus existe mais,
porque ele está virando um neocionista, né? Ele está indo para o judaísmo, ele está acabando com o Novo Testamento, voltando, como todos esses retrógrados que se dizem conservadores, para Javé, né? Para o Antigo Testamento, patriarcado, né? Preconceito, discriminação, arma na cintura e Bíblia na outra mão, né? É uma tristeza isso, esse movimento. Espero que ele não se sustente, né? Mas o Edir Macedo dizia: se você quer ser salvo, quer um milagre, você tem que mostrar o quanto que você acredita e se entrega. Então você pega o envelope agora, pega o dinheiro que você tem e dá, porque o dinheiro que você dá é como uma transfusão de sangue para Jesus. Né? Com ele a gente faz igreja, faz mais franquias, né? Para crescer. Amém? Todo mundo amém, tal. Então pega o dinheiro. Aí quando o indivíduo vai pegar o dinheiro, ele vem com a facada final. Só que não é qualquer dinheiro. Não é o dinheiro que sobra. Esse não é o dinheiro da fé. O dinheiro da fé é o que te falta. Não importa se é o dinheiro do aluguel ou do remédio do teu filho. Esse é o dinheiro da fé, porque aí você mostra para Jesus que você deu teu sangue para ele, assim como um dia ele deu para você. Aí ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Vai operar milagres, amém? As pessoas entram em desespero. Eu fiquei chocado com aquilo, por um lado, né? E com uma inveja danada, por estar lá como um cientista e não poder arrancar minha grana, dar e acreditar também, amém? Glória a Deus, né? Só que isso não se sustenta, né? Só para ele se sustenta, que vai ficando mais e mais um homem do dinheiro, porque ele está baseado naquilo que é a filosofia que o Max Weber, que é um dos livros, considerado o livro mais importante do século passado, denuncia, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é o livro, né? Onde ele diz: a ética protestante, né, está totalmente engajada no espírito do capitalismo. E é a teologia da prosperidade. Prosperidade. Né? Não é a teologia da libertação, né, que a gente fazia parte. A teologia da prosperidade é: quanto mais dinheiro eu tenho, mais bem-aventurado eu sou, porque a riqueza é sinal de bem-aventurança, é sinal de que eu sou predestinado. Então eu tenho que cada vez mais juntar mais dinheiro, e dane-se o coitado que não tem, porque o coitado que não tem, Deus sabe por que ele não tem. E quem sou eu para contrariar Deus, né? Por isso que os caras falam mal de um padre Ivo Lancelotti. Imagina, que a gente ajuda todo mês, inclusive. Por quê? Porque ele está ajudando esses malditos que moram na rua, porque são vagabundos, né? Essa é a lógica do mercado. É a lógica de quem não tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro é porque não deu conta, né? Porque não segurou a onda, né? Mas não dá para viver como, né, São Francisco decidiu viver. Mesmo assim, ele precisava de recurso, e os franciscanos hoje são instituições de bastante dinheiro também, né? É gozado isso. Vamos abrir agora para participações ao vivo de saudações e perguntas, ó. Poeira Cósmica está desejando aqui uma boa noite. Ela quer a Marta. Olha aí a Marta. Vamos ver se eu me lembro das próximas participações. Ela está sempre com a gente aqui. Marta, bem-vindo, boa noite. Olga Paz também está por aqui, boa noite. Josefa também, boa noite. Dimas também por aqui. Mauriceia. O Marcos também por aqui. E a Marta pergunta: por onde começar a leitura para entender a psicologia mística do Jung? Olha, no próprio site do IGEP, você tem lá uma quantidade de artigo à disposição e até monografia de alunos, tudo de graça e com qualidade. No canal do YouTube do IGEP, né, que também tem um monte de seguidor, tem vídeos meus, né, e dos outros professores com temas específicos do Jung. E lá você já tem uma base fantástica. Nós temos os congressos junguianos do IGEP, que esse ano é o 7º congresso. Né? E esse 7º congresso vai falar sobre, né, a sombra cultural, né? Ou seja, a gente vai estar falando sobre, desculpa, os complexos culturais, né? Na contemporaneidade. E o complexo cultural na contemporaneidade vai passar por política, ciência, religião, arte, né? Um monte de segmentos, né? Saúde. Esses congressos são super baratos, né? São 3 dias, 30 e poucas horas de palestras brilhantes para você conhecer
a profundidade do Jung. Você tem lá 7 congressos à disposição. Tudo no site IGEP você entra, ou então é Congresso IGEP, né? congressoigep.com.br. Né? E fora isso, tem os livros, né? Mas é difícil. O livro de entrada, talvez mais fácil para quem não conhece nada, é O Homem e Seus Símbolos. Né? Muito bem, a próxima participação é do Davi desejando boa noite, está por aqui Davi desejando boa noite. E aí nós temos uma pergunta de quem que é? Do William Silva, e ele manda aqui como um superchat. Podemos pensar no dólar como moeda sagrada que unifica o homem? É a pergunta do William. Ô, William, agora eu já estou indo para Bitcoin. Eu acho que os Bitcoin, que são as criptomoedas, é que vão unificar todo mundo, porque aí não tem pátria. O dólar, na minha visão, vai perder, inclusive, sua hegemonia, porque com essa conexão da Rota da Seda aí, Rússia, Índia, China e países árabes, né, entrando em conflito com o Tio Sam e a OTAN, acho que o dólar não vai continuar a hegemonia dele. Mas ele é uma moeda comercial universal e eles têm lá, né, a pirâmide na nota de $1, né, com o olho que tudo vê, né, com grandes representações simbólicas e místicas, né, que remetem ao sagrado. Mas eu não vejo o dólar como uma moeda interessante para unificar, né? Eu acho que a tendência é ir para esse caminho da criptomoeda mesmo, né? Alcide por aqui desejando boa noite para quem é de boa noite. A Elizabeth também está por aqui. A Maria Helena também. A Laila está por aqui. Olha aqui, ó, Laila é da família. É minha nora. Magaldi. Olha aí que Minha beleza. nora. Muito bom. Elizabeth manda boa noite para o Valdemar. A Andréa Lucena. Boa noite, Samuel. Boa noite, professor Magaldi. Ótimas reflexões. Marcelo Doce também por aqui. Alci fala informações sensacionais. E Valdemar encantado com seus conhecimentos profundos. Muitos elogios, mais elogios. Olha aí, quantas verdades que precisam ser ouvidas, meu pai. Fala Maria Ceissa. A Leda Lima também fala assim, boa noite. E ela comenta, a medicina de hoje não se preocupa com a alma de ninguém. Muito triste. Comenta aqui a Leda. É isso mesmo. Olha, depois, Leda, também assiste Pior que nem o próprio médico, né? Tanto é que eles são vítimas, né, dessa própria medicina da sociedade de consumo. Eles são, né, os que mais acabam sendo acometidos por suicídio, né, real, estatístico, ou consumo abusivo de álcool e droga, né? Os médicos. Então, você vê que eles próprios não dão conta, né, desta medicina desalmada, né? É bem isso. Depois eu recomendo também que vocês assistirem uma entrevista com o doutor Paulo Urban, também de medicina, para vocês verem também essas ideias conectadas. Gosto muito do Paulo Urbano. Olha aí, amigos de longa data também. Encantamento da Alma. Isso! Um dos programas que eu fiz com ele é esse. Tem outros também aqui no canal, mas Encantamento da Alma. Aqui mais elogios. Boa noite a todos da André Bittencourt. Alcírio, Daniel também está por aqui desejando equilíbrio. A Lúcia fala, a conversa com o Valdemar é papo de milhões. Boa. O Cleito chegando agora, boa noite, seja bem-vindo, Cleito. Boa noite, parabéns e obrigado, professor Magaldi. O Daniel comenta, flexibilizar a consciência, gostei da frase, é legal. Gente, depois, você sabe que os nossos convidados são assim, igual o Valdemar, às vezes seria interessante vocês colocarem aqui as citações que te tocam também aqui no chat, para a gente deixar registrado. Bora lá. Gratidão, hoje finaliza o mês de março, então já comemoração, o mês de março, que é a comemoração de 12 anos aqui do programa, gratidão por estar aqui com a gente sempre aqui, ó, Alcir.
E o Cleito comenta aqui, ajudando a gente também em relação ao algoritmo do YouTube, né? Não esquecer de registrar gostei ou não gostei. Ai, ai. O Daniel Ciribelli pergunta: como visitar a nossa sombra e manter o equilíbrio emocional? Bom, primeiro, eu sempre questiono a palavra equilíbrio, né? Equilíbrio tem a ver com matemática. E a gente tem que pensar que a busca não é de equilíbrio. Equilíbrio leva a alguma coisa estática. E a gente tem que entender que a vida e a relação desse ego flexível, né? Trocando com o inconsciente, visitando a sombra e tudo mais, para servir a alma, tem que ser uma relação harmoniosa. Pitágoras fala muito em harmonia, né? O livro da Simone Pitágoras, o mestre de Samos, ela mostra muito bem isso. E harmonia na música é a consonância dos dissonantes. E na mitologia grega é a filha de Marte com Afrodite, né? O deus da guerra com a deusa do amor, né? Então, assim, a gente tem que buscar uma harmonização entre o eu e o inconsciente, entre o corpo, a alma e o espírito, né? Uma harmonização com o meio ambiente, uma harmonização com o nosso entorno relacional. E como que a gente harmoniza? Praticando empatia e alteridade. Empatia é você, né, ser sensível ao pathos do outro. Pathos é ao mesmo tempo paixão, mas também dor. Ser sensível à dor e às paixões do outro. Tentar compreender por que ele tem aquela paixão e por que ele tem aquela dor. E depois, né, alteridade é poder se colocar no lugar do outro, né? E se colocar no lugar do próprio inconsciente, se colocar no lugar da própria alma, né? Para você ser pleno e próspero. Né? Porque ser próspero não é acumular dinheiro. Dinheiro faz parte. O dinheiro, para mim, é uma consequência natural da vida. Eu não trabalho por dinheiro, né? Eu trabalho para servir. Mas à medida que eu me entrego para esse servir, as coisas vão fluindo, os livros vão vendendo, os alunos vão vindo, os clientes vão ficando na fila de espera, às vezes 2, 3 meses para arranjar um lugar, e o dinheiro vem. E o dinheiro vem e eu tiro proveito dele, eu viajo, né? Eu curto a vida, eu moro bem, eu faço doações generosas para o padre Ivan Lancelotti, para os amigos do bem, para médicos, para um monte de entidades que eu entendo que são entidades éticas e que estão fazendo um trabalho na linha de frente, né? Para diminuir a desigualdade. Mas só dar o dinheiro não resolve nada, né? Às vezes até piora. Primeiro capítulo do meu livro, que eu falo da teoria da dádiva, às vezes você humilha o outro em dar o dinheiro para ele. Né? Você tem que lutar para que não aconteça essa desigualdade, né? Para ter um mundo mais equânime. Essa é a minha grande luta, né? E eu estou lá o tempo todo com esse entusiasmo, né? Em Telos, né? Mobilizando, servindo, e o dinheiro vem como uma consequência. E aí eu manejo ele do jeito que tem que manejar, planejando, inclusive, este quartil da minha vida, para ter uma envelhecência com qualidade, com dignidade, né? Mas continuar servindo, né? Se eu fico imaginando qual seria meu caminho dessa envelhecência, do envelhecimento, da velhice mesmo, é seguir o caminho de um Chomsky, de um Edgar Morin, de um Niemeyer, né? Que com 90, 100 anos, estava lá, entusiasmado, em Telos, né, servindo, se doando, acreditando que estava deixando um legado. Diferente do que esse infeliz, né, do Alain Delon, né, que está aí inteiro e está falando em morrer assistido porque ele não quer encarar a velhice depois dos 80 anos. Né? O cara que tem influência, grana, prestígio, recursos para poder se doar para o mundo? Não. Então era bom ele assistir o filme do Clint Eastwood, o Gran Torino, e ao menos morrer servindo, porque no Gran Torino ele encontrou um jeito maravilhoso
de morrer servindo. E olha, fez toda uma virada de vida no fim da vida, porque era um Joe americano, né? Aquele cara ligado ao dinheiro, ao território, ao carro, né? Ao preconceito cultural, racial. Teve uma virada no fim da vida. Né? E nesse ponto em específico, em relação dessa proposta da existência da vida, na sua opinião, não seria essa falta de sentido da vida? Qual seria um caminho melhor para se despertar para o que dá sentido à vida? Cara, o Jung tem uma frase que ele diz assim: olha, a vida tem sentido e não tem sentido. Às vezes a gente não consegue compreender o sentido de tantas coisas que acontecem e nos atravessam. Mas no fundo a gente tem que continuar acreditando que tem um sentido. Ele aposta no sentido, eu também aposto. Algumas pessoas eu acho que são agraciadas, privilegiadas. Eu me considero um cara privilegiado. Eu encontrei aquilo que me dá sentido para a vida com 30 e poucos anos, fiz aquela virada toda e estou nisso. Eu estou servindo, como eu disse, a quem me serve. Pode ser uma grande ilusão, mas está funcionando, dando certo, né? E que me faz acordar com entusiasmo todo dia, alegre, com vontade, né? E apesar do cansaço físico e mental, eu tenho um desejo de continuar servindo, de continuar me doando, né? E me imagino desse jeito até o fim da vida. Mas pode ser uma grande ilusão, mas é uma ilusão saudável. Né? Então, tá ok. Assim como acreditar que a alma continua depois da morte, também pode ser uma ilusão, mas ela é absolutamente saudável. Então, eu continuo nela. Agora, tem gente que não encontrou o sentido, e de repente, o sentido é a busca do próprio sentido, e ele é um eterno buscador de sentido. A questão é, por que ele não encontrou? Será que ele não se entregou? Ou ele está, né, naquela temática lá daquela música que de abelha dos anos 80, 90, né? Me desculpa, eu tenho pressa, muita coisa me interessa, mas nada tanto assim. Ou seja, nunca se entrega de fato. Né? Por quê? Porque fica na superficialidade. Tem um monte de gente que fica na superficialidade. Tem um monte de gente que não se expõe, tem vergonha, tem medo, não se expõe politicamente, filosoficamente, religiosamente, né? Culturalmente. Aí o que acontece? Fica lá numa persona, né? Água com açúcar, morna, né? Os mornos são os mais infelizes, né? E os mais rejeitados. É melhor o indivíduo se expor, né? Tá lá, né? Só bota flor, só bota poesia, né? Não tem um compromisso, um ativismo, né? Social, político, ético, cultural, humanitário, né? Tá lá. Então não se entregou, né? Ana Rocha está falando assim, ó, muito bom, manda corações e aplausos, está agradecendo aqui a sua partilha. A Andrea Bittencourt, um pouco antes, falou assim, ó, muito boa a citação do tapa de Will Smith. E Cristos de Andrade pergunta, o que falar sobre a guerra? Qual análise o senhor faz desse acontecimento triste dos nossos dias? Tem um economista importante da modernidade, ele é um sul-coreano, mas não está na Coreia do Sul. O sobrenome dele é Chang. E o nome do livro dele é Chutando a Escada. Talvez ler esse livro, e talvez ler um documentário que está na Netflix sobre a névoa da guerra, que é um documentário de um autor, de um cara chamado McNamara, que foi secretário de segurança americano na época do Kennedy, e graças a ele, nós não tivemos deflagrada a Primeira Guerra Nuclear, na época que Khrushchev e Kennedy estavam em conflito e o Fidel Castro no meio com as ogivas da Rússia lá apontadas para os Estados Unidos. Sobre a névoa da guerra, ele dá 11 lições maravilhosas, o McNamara. Então, não tenho muito o que falar, né? O que eu acho é assim, a história do Chutando a Escada deixa claro que toda nação, grupo que chega lá nos píncaros da glória,
derruba a escada dos outros, não permitindo que ninguém chegue. Eu acho, sim, que tem um desejo hegemônico do Império Americano em querer manter o seu padrão imperialista, que não vai se manter mais, está claro. E acho que a Ucrânia entrou de boi de piranha nessa história toda, né? O conflito não é Rússia e Ucrânia, o conflito é Rússia, por trás China, Índia e outros países, Estados Unidos e os babacas da OTAN, na minha visão, né? É um conflito geopolítico que tem interesses que vão muito, mas muito além daquilo que a gente imagina. A gente não tem a menor noção de toda a dimensão que está lá. E o povo está entrando de gaiato total nessa história, né? Agora, o que é uma guerra? Uma guerra é uma falta de diálogo, uma falta de compreensão, né? Só que não teve esse diálogo, né? Ou seja, a OTAN e a Rússia não conseguiram chegar num denominador e vai ter que chegar agora de um jeito ou do outro, né? Quem tem razão? Ninguém tem razão e todos têm razão, né? Então é muito difícil falar pensando geopoliticamente. Agora é absolutamente triste ver o que está acontecendo, né? É desesperador ver isso, mas é fruto de uma realidade. Só que a gente não pode esquecer que essa guerra é mais uma, né? Os Estados Unidos, ou seja, da Segunda Guerra Mundial até hoje, teve 260 conflitos armados violentos no mundo, 260. Dos 260, 165 Estados Unidos estava como protagonista e estava por trás. Então, eles são chegados nisso, né? E tem muita destruição mesmo, né? Mas é jogo de interesse. Roberto está por aqui desejando boa noite. A Alex Boaventura, né? A Alessandra está por aqui também. A Marta agradeceu aqui a resposta. E o Nino Carvão fala assim: que live maravilhosa. Por isso sou aluno do IGEP. Está aqui comentando. O Roberto Boaventura perguntou: a alma quer dinheiro e poder? A alma quer vida. E vida é troca. Então ela pode até trocar, né? Amor. Ela pode até trocar dinheiro, mas poder não. O poder paralisa, né? A alma quer vida. Um filme que eu acho interessante para refletir sobre essa pergunta é o Sansara, né? Onde o Tashi, né, se entregou, né, para a espiritualidade, não atingiu. Se entregou para a materialidade, não atingiu. Porque ele não se entregou para a alma, ele só foi para fora. Ele foi para toda uma ritualística espiritual, budista, tá legal. Não conseguiu, porque ele não foi para dentro. Aí se entregou para o Sansara, ganhou dinheiro, transou, traiu, não rolou. Porque ele está para fora, né? A alma quer alma. A alma quer expressão, né? E troca. Poder não, mas troca sim. E troca é sinônimo de vida. Mais participações de vocês, elogios também, como a Sandra, que fala que seria de conteúdo. O Mauro fala assim: ó, boa noite, mestre Mauro Ramos. Eu acho que a turminha do IGEP vão ganhar pontos positivos pelos elogios. Estou colocando aqui para deixar registrados. Eu tinha esquecido, a gente divulgou hoje para os alunos aí a gente... A Tereza, grande professor Valdemar. A Ana Paula falou, colocou uma sugestão aqui, ó. Procure pela medicina Biofal, da doutora Miriam de Amorim, medicina da alma. Ela sugere aqui nos comentários. E a Dimas fala assim: Magaldi, viver com entusiasmo parece tão importante para você que a expressão aparece já nas primeiras linhas do seu livro. Vou pegar aqui para mostrar, fazer uma propaganda direito também para as pessoas saberem. Dinheiro, saúde e sagrado. Ainda nos agradecimentos. Precioso isso, não? Falou aqui o Dimas. Olha, o Mauro fala assim: ó, desejos e objetivos às vezes nos fazem mais distantes por causa da ética. Como fazer a pergunta dele?
Eu não entendi. Desejo? Ele fala que desejos, ele fala assim, ó, é que faltou a interrogação. Desejos e objetivos, às vezes, nos fazem mais distantes por causa da ética, na opinião e na afirmação que ele traz. Como fazer? Eu não sei, eu não vejo problema de você ter desejos e objetivos e ter, né, um respeito ético para concretizar os teus desejos e os teus objetivos, né? E quando você fala em desejo, você tem que ver da onde vem o desejo, né? Esse desejo é um desejo do self, da alma, da persona, né? Do mercado, do condicionamento. Quem que está desejando? E qual é a implicação desse desejo para mim, para o meu entorno relacional, né? Para o futuro, né? E assim por diante. Assim, se esse desejo ele está contemplando toda essa reflexão, ele não está atravessando a ética, né? Agora, se o meu desejo está atravessando, não está contemplando essa reflexão, ele muito provavelmente está atravessando a ética, né? Uma das perguntas que ficou faltando eu fazer por conta da chamada inicial, senão vai acusar aqui o programa de fazer clickbait, de prometer e não cumprir, que eu ia fazer eu ia fazer completa, eu ia fazer o que é o Daimon e sua relação com os 7 pecados capitais. Mas vamos ficar com o que é o Daimon. Então, daimon é uma palavra que o Jung pega de Heráclito, né? Onde é o chamado. Mais ou menos o daimon é quase que como um sinônimo de sentido de vida, né? É como se fosse o chamado mesmo, o propósito do teu existir, né? Tem um autor, né, o junguiano, que também já faleceu, chamado James Hillman, com um livro intitulado Código do Ser, The Soul Code, o Código da Alma, onde ele vai construindo, né, a ideia do daimon, né, onde ele vai mostrando, olha, alguns indivíduos desde muito novos, esse daimon está lá, né, capacitando o indivíduo para que possa cumprir esse daimon, né, cumprir esse chamado. E um dos indivíduos que ele dá de exemplo é o Mahatma Gandhi, né, que era um garoto franzino que toda vez que estava diante de uma situação de conflito, ele deprimia e ficava anorético, né? E aí, quando vira o grande líder, né, da Índia, né, na época da opressão inglesa, né, com a dominação e tudo mais, diante da violência, porque ele queria que o povo não reagisse com violência, porque ele sabia que o povo indiano estava com pau e pedra, né? E o inglês estava com aquelas armas todas, não ia dar certo, né? Então, ele convenceu os indianos a, né, fazerem uma luta sem violência, ahimsa. E os ingleses não seguraram a onda, né? E fizeram o quê? Depuseram armas, entendendo que a força espiritual do povo era muito maior, né, do que a força material deles. Né? Por que o Zelensky não lembrou do Mahatma Gandhi agora, ao invés de falar para os coitados ucranianos fazer o coquetel Molotov contra blindado intransponível da Rússia? Porque tinha interesse de botar o povo numa situação midiática de destruição para poder jogar a mídia toda contra a Rússia. Eu tenho certeza, né? Porque senão não teria feito isso, né? Teria falado para o povo não entrar em conflito armado, porque é cruel, é covardia, todo mundo sabe que é covardia e cruel. Então, não aprenderam nada, né? Mas, infelizmente, né, a gente sabe disso, né? O Hegel diz, né? Infelizmente, a história nos ensina que a humanidade não aprende nada com a história. Olha que tragédia, né? Então, a gente não aprende porra nenhuma, né? Mas então, e aí ele mostra esse garoto, desde novo, exercitando aquilo que foi, né, o grande trunfo dele para mobilizar o povo a não entrar em confronto armado com os ingleses, fazendo os ingleses deporem as armas, sem violência, né? É isso que é o daimon, né? Então é aquilo que está no teu âmago, né? Que é o teu chamado. Alguns têm ele mais aflorado, outros não.
Muito bem. Sandra Lima, como discernir a energia e a função do dinheiro e a apologia à pobreza e equivocada noção de humildade preconizado especialmente pelas religiões? Cara, é muito complexo isso tudo, não consigo concatenar direito, né? É, eu não tenho que ser pobre materialmente para ser rico espiritualmente, né? A gente, né, tem que entender que pobreza e humildade são coisas distintas, né? Tem gente que é rica e é humilde, tem gente que é pobre e arrogante. Aliás, esse é um grande problema desse momento contemporâneo, né? Indivíduos pobres, né, que são arrogantes porque estão fascinados com seus micropoderes, né? E não compreendem, né, que estão fascinados com alguém que tem mais poder do que eles, né? E aí a coisa complica muito. Então, assim, são coisas distintas. Humildade não é oposto de pobreza, né? Simplicidade, né? Não é uma condição de vida, né? Eu acho que o indivíduo pode ser pobre, humilde e complexo. No fundo, eu acho que o indivíduo saudável ele é complexo, né? Não é simplista, né? Ou seja, a mente próspera é uma mente complexa, né? Que lida com a complexidade, né? Para poder encontrar saídas simples. Mas a saída simples é aquilo que o Jung chama de função transcendente. É aquilo que transcende depois que ele ficou um tempo convivendo com os pares de opostos, né? Ele viveu com aquela tensão opositiva e aí surge o terceiro elemento criativo, né? Aí vem a criatividade. Por isso que para ter a criatividade você tem que parar de fazer, conviver com o conflito e deixar, né, que o criativo venha por conta própria, né? A Andrea Lucena pergunta: e o que fazer quando se descobre o propósito da vida em um momento em que já se deveria estar servindo ou doando depois dos 60, por exemplo? Não é nada, agradece porque encontrou o propósito e comece a servir e doar, ué, né? Me lembro muito daquela frase do Fernando Pessoa em Tabacaria, né, que é o Álvaro de Campos, que ele fala: fiz de mim o que não soube, e o que poderia fazer, não fiz. O dominó que vesti estava errado. Me conheceram pelo que eu não era, e eu não desmenti. Quando quis tirar, a máscara estava grudada. E quando eu atirei, eu já tinha envelhecido. Mesmo assim, tolerado como um cão por ser inofensivo, eu vou escrever essas linhas para poder expressar o que tem de sublime em mim. Sempre tem tempo. É o filme Gran Torino que eu falei. Não é não, Samuel? Muito bom, merece aplausos, muitos aplausos aí no chat. Que bonito. A Sandra fala assim, ó, mostrar as faces, sensacional reflexão. O Leonardo fala muito bom, muitos elogios aqui, muitos elogios. A Ângela por aqui, o Leonardo Torres. Quem mais aqui? A Andrea Bintercudo concordando com o Valdemar. Eliana falando excelente. A Olga quer que marca lá no pontinho dela, hein? A Olga marca lá, ó. Sou IGEP, sempre esclarecedor. Olga Paz, está marcado aqui. E a Andrea faz uma pergunta. A Inglaterra seria a sombra dos Estados Unidos? Não sei não. O que a Inglaterra é, né? Sei lá. A Inglaterra é o United Kingdom, né? O Reino Unido que está desunindo, né? Depois do Brexit, porque tem uma tensão interna lá, né? Entre Escócia, Irlanda, até a Grã-Bretanha, né? Eles estão tensos lá, né? Porque fizeram uma bobagem, né? Porque foram manipulados, inclusive, por esse movimento separacionista, radical, de extrema direita conservador, né? E tem um arrependimento enorme por isso, né? Mas eles sempre tiveram aquela fachada de poder muito grande e dominaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos é colônia inglesa, né? Mas os Estados Unidos conseguiu
de alguma maneira, se libertar da Inglaterra e virou mais forte do que ela, né? E não sei se é sombra, não. Mas tem uma tensão, sim, né? Bem significativa. Por um lado tem uma identificação, por outro lado tem, né? Tem uma rusga, assim. Tem coisa projetada lá. De ambos os lados, né? Muito bem, Alho. Análise junguiana entre os países, colocando os países no divã, é isso? A Fabiana está falando assim, muito bom comentário sobre a guerra atual. O Rodrigo também está desejando boa noite. E a Alci também fantástico. Ó, Laila Iga falou muito bom. A Tereza pergunta que vai de encontro com o que você falou anteriormente também. Ó, como envelhecer com sabedoria e dignidade? Então, sem abrir mão do humor e do amor, né? E do servir, né? Se você está a serviço de algo maior, com humor e amor, eu acredito que você vai envelhecer com sabedoria e dignidade. Agora, se você envelhece sem humor, sem amor, né? Sem servir, só egoísta, você se torna, né? Um velho senil chato. É triste. Né? Eu me recordo que eu fiz essa pergunta lá há 10 anos atrás no nosso programa, porque era uma pergunta que eu repetia constantemente para os convidados, por ver a diversidade relacionada com ela, mas vou complementar com uma anterior. A pergunta anterior relacionada àquela pergunta que eu estou recordando agora é: a felicidade depende do desespero? E a pergunta que eu fazia naquela época era: o que é felicidade para você, Valdemar Magaldi Filho? Então, é complexo, né? Felicidade, ela depende de você atender às demandas do cérebro reptiliano, né? Que é ter ar, água, comida, abrigo e prazer. Prazer, você não tem que abrir mão do prazer. Prazer de comer, prazer de amar, de namorar, de transar. Felicidade é satisfazer o réptil. Mas o réptil é uma parte do humano. O humano tem um cérebro límbico. E o cérebro límbico é gregário. Então aí o cérebro límbico quer amar. E quer o belo, né? Que é aquilo que é esteticamente aprazível. Então, para o cérebro límbico, felicidade é você poder amar. E amar é servir, é se doar, né? É ajudar o outro a evoluir. Não importa quem é o outro, respeitando o outro. E felicidade tem que agradar o cérebro neocortical. E o cérebro neocortical quer que você transcenda, que você integre o sagrado, que você evolua como um ser anímico espiritual. Então, felicidade implica em você integrar o bom, o belo e o verdadeiro, servindo a todos e não desconsiderando nenhum deles. Esse é um homem íntegro e feliz. E pelo teor e pela palavra e pela partilha de hoje, Valdemar está feliz. Apesar de momentos de tristeza, apesar da angústia que dá criatividade, momentos de dor, feliz, porque a felicidade é um estado de espírito que você conquista e não perde. A tristeza e alegria, prazer e dor, que são efêmeros. O Mauro pergunta aqui, mestre, com tudo que houve, pandemia, guerra, falsos magos, etc., nos diga como está forte para ir em frente. Seguindo em frente, né? Até porque tudo que houve, eu entendo que houve como um meio de aprendizado e evolução, né? Essa pandemia não veio por um acaso, né? Ela veio para poder alertar a humanidade que nós estamos num caminho equivocado, né? A minha base de formação é homeopatia, né? Eu sou um homeopata, fui professor de homeopatia muitas vezes. A homeopatia diz que semelhante é que cura semelhante, o que te fere é o que te cura, né? E que
toda doença nada mais é do que o resultado de um caminho equivocado, de um movimento equivocado que aquele indivíduo teve porque ele se desconectou com o seu mais alto fim existencial, com o seu daimon, com o seu servir, com o teu alvo, né? Se desviar do alvo é pecar, por isso que pecado é hamartia, que é errar o alvo, né? O daimon outra vez. Então, cara, tudo que está vindo, tá para nós, para mim, individualmente, ou para a coletividade, eu faço a leitura que eu faço com meus clientes aqui. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. É maluquice. Né? Você tem que acolher o que veio, né? E entender simbolicamente que se veio para você, faz parte do teu merecimento evolutivo. Siga adiante, tire proveito e faça o que é possível fazer. Muito bem, estamos chegando aqui ao final dessa nossa edição do programa, foi dedicada a essa temática do livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, e vocês viram pela fala que transcendeu e conectou também com vários assuntos. Recomendo que vocês busquem, eu acredito que lá no IGEP deve ter uma livraria. Eleva Cultural. Então, né? Leva Cultural, vocês indicam então na Leva Cultural, a editora. .com.br. Pronto, aí você vai encontrar esse livro Dinheiro, Mas Saúde no e IGEP também tem, no site do IGEP dá para encaixar lá, ou sei lá, é fácil achar. Muito bom, pelo título. E o essa livro que eu... Pode esse falar. livro tem muito conteúdo junguiano, né? Porque eu fiz ele com uma base junguiana muito forte, então. Uhum. Muito bom. E a que eu tenho aqui é a segunda edição dele. Interfaces culturais, econômicas e religiosas à luz da psicologia analítica. Dinheiro, Saúde e Sagrado. Eu anotei aqui no meu papelzinho que fica aqui do meu lado mais 2 títulos, entre eles, quando também o Valdemar, ele vai vir antes, provavelmente, se assim ele encontrar uma agendinha para a gente, para falar também sobre, e depois, quando ele lançar o livro, A Crise e o Sagrado, olha aí, que ainda vai ser lançado em 2022. Então, fiquem atentos também. Antes ainda, eu quero ver se consigo marcar um outro tema. Então, fiquem atentos também, se você está acompanhando aqui o programa Consciência Próspera. Se você está acompanhando o programa Consciência Próspera, ou se está acompanhando o próprio canal do IGEP, porque esse vídeo também vai subir no IGEP, se inscreva e compartilhe com outras pessoas também, que é sempre legal compartilhar e expandir assim, esse conteúdo, essa informação que é assim tão dadivamente partilhada, que como nossos convidados aqui fazem, como também as pessoas que têm uma conexão com o seu chamado de vida têm feito. Quero super agradecer a todos vocês que de alguma forma participou aqui, mandando suas perguntas, suas dúvidas no chat. E quero também agradecer mais uma vez o Valdemar, e eu vou pedir para ele deixar uma mensagem. Aí eu vou colocar a câmera nele e depois vai subir a nossa vinheta de encerramento. Também tem outra coisa. Fique atento que a gente está querendo trazer também a Simone, a companheira aqui do Valdemar, para falar também sobre as suas pesquisas, sobre a sua jornada de vida, suas experiências. Fique atento também sobre isso. Então, vamos lá agora. Gratidão, Valdemar, e a mensagem de encerramento desta edição do programa Consciência Próxima. E antes, parabéns! 400 alunos já totalmente fechadas, esgotadas as vagas e sucesso total. Parabéns mesmo. Obrigado, Samuel. Bom, eu agradeço a oportunidade de passar minhas reflexões, meus conhecimentos. No fundo, é isso que me dá o sentido, né? Poder partilhar tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu reflito, tudo aquilo que eu vivencio, tudo aquilo que eu experiencio com meus clientes, né, por tantos anos ouvindo, né, almas humanas, né, e alimentando a minha própria alma, né, então é de uma riqueza enorme. E eu entendo assim que o grande objetivo da vida é buscar esse autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente vai encontrar dentro de nós mesmos. O problema é que raramente você consegue fazer isso de uma maneira solitária, sem um outro para poder interagir. Né? Tem uma fala que eu digo sempre, né? Ninguém tem o poder de transformar ninguém. Eu não consigo transformar ninguém. Até tive a ilusão, né?
de transformar pessoas, né, que eu queria transformar, por amor até, né? Quantas vezes eu investi muita energia para transformar, por exemplo, meu filho, em épocas que ele estava em conflito psíquico, afetivo, né? Mas não conseguia, não consigo, porque ninguém tem o poder de transformar ninguém. Mas na realidade também ninguém se transforma sozinho. A única forma da gente se transformar é através da troca, do diálogo, né? Do espelhamento. Eu preciso do outro para me ver, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar interlocutores para ter o autoconhecimento. E a segunda coisa que a gente precisa ter sempre consciência é: eu não posso dar aquilo que eu não tenho, mas eu jamais vou receber aquilo que eu não consigo dar. Então, se eu não tenho respeito por mim e amor por mim, eu não vou dar respeito, não vou dar amor, mas também não vou receber respeito e amor. Tudo começa aqui, nesta relação comigo mesmo. Então, assim, eu preciso de estabelecer diálogos, porque vida é troca. E eu preciso, né, buscar o amor próprio, o respeito próprio. Me aceitar do jeito que eu sou, reconhecendo todas as minhas falhas e todas as minhas potencialidades. Aí sim eu vou ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, um ser íntegro. E nesse momento eu vou poder estar lutando para a minha felicidade se manter e prosperar. Essa aqui é a saída, né? Eu não vejo outro caminho a não ser esse. E quem é esse interlocutor? Qualquer um. Que você compreenda, que tenha sabedoria para poder te ouvir, te espelhar, fazer só um espelhamento, mais nada. É isso.